Olá, bem-vindos ao canal. Eu me chamo Bruno e hoje vamos finalizar este projeto com Manacá da Serra. Para o fundo desta pintura vou usar cappuccino, rústico e o amarelo ouro. Geralmente faço um fundo mais leve, mas para esse eu vou usar aqui a tinta diretamente. Estou com aqui um pincel de número 10. Ou número 12, vocês podem usar também o pincel de número Pituá. Passei um pouquinho aqui. Venho avançando movimentos circulares. Se você preferir, pode usar aqui para o fundo o clareador também, não tem problema. Caso você queira avançar mais, não tem problema, pode avançar. Aqui na parte superior também. Não vou avançar muito, porém, caso você venha avançar aqui, sugiro que você troque de pincel, porque aí sim o pincel Pituá ele vai ficar melhor. Como eu quero que fique mais suave ainda, eu vou usar um paninho. Passo aqui no paninho porque eu quero que fique mais suave. Se você quiser que fique assim dessa forma também, pode usar a bandejinha sem problema algum. E venho também com movimentos circulares, expandindo. Pode ver que fica bem mais clarinho, porque já se tirou aqui o excesso. Agora, com a cor rústico, peguei aqui bem pouquinho. Venho puxando com movimentos circulares. Aqui vou usar um pouquinho mais. Para fazer aqui uma sombra nesse pequeno espaço. Caso você queira uma parede com mais texturas, pode vir com o pincel aqui com a sujeirinha que está no pincel e vem espalhando também ali ao fundo. Eu não vou fazer isso, vou deixar assim o fundo mais liso também. Vou substituir aqui o pincel por um menor ou até do mesmo número só para fazer aqui um pequeno espaço, olha. Eu não quero exagerar também na quantidade, então pode ser também com pincel de número 10, com pincel de número 8. Vou lavar o pincel e vou continuar fazendo desta forma, só que ao redor de toda a pintura.
com a tinta diretamente. Movimentos circulares. Vou usar o pincel Pituá só para expandir um pouquinho mais. Eu gosto que fique dissipando, começa forte e vai ficando fraco à medida que vai se expandindo. Vou usar agora o pincel de número 10. Um pouquinho de tinta diretamente também. Se você tiver dificuldade, lembrando, vem com um pincel menor. Puxando uma leve sombra aqui. Aqui também. Bem pouquinho. Começa forte aqui embaixo e à medida que vai avançando, pode deixar ainda mais suave. E ficou assim. Agora vou fazer a base dessa pintura com a cor cappuccino. Também vou passando aqui diretamente. Você pode substituir essa base com outras combinações de cores. Tem aqui no canal também. Para esse cantinho, vou puxar aqui. Deixa eu até deixar mais assim, para que vocês possam ver melhor. E vou puxando assim, ó.
Com o pincel Pituá, vou expandir um pouquinho mais. Só lavar aqui o pincel para que não tenha vestígios do amarelo ainda. Tem que estar bem limpinho os pincéis. E vou fazer dessa mesma forma com o paninho, porque eu quero um excesso mais clarinho. Bem clarinho eu quero, então não precisa ser muita quantidade aqui. E venho fazendo a expansão, que começa forte e vai ficando fraco, sumindo à medida que vem avançando. Se você quiser mais forte, passa só um pouquinho aqui e já volta aqui. Há a opção também de usar a bandejinha. Para esse acabamento aqui eu gosto dessa forma, porque fica bem mais suave. Feito isso, vou pegar o pincel aqui de número 10. Cor rústico. Vou só ajustar um pouquinho aqui. Aqui eu vou passar bem pouquinho, bem rente. Desse lado, vou fazer uma sombra aqui. Então, vou puxar um pouquinho mais aqui. Para cá, eu vou puxar assim. Só para não ficar tão certinho e ter algumas manchinhas, olha. Mas lembrando, só com a sujeirinha que está no pincel. Desta forma. Vou usar uma intensidade aqui um pouco mais, só para se destacar mais aqui o rústico, para essa sombra. Caso depois você queira que tenha mais destaque, pode voltar com terra queimada, pode voltar com um pouquinho de preto também. E para esse lado, vou fazer o mesmo passo a passo. Então, vem aqui, preenchendo também e seguindo esse mesmo passo a passo. E ficou assim a base dessa pintura aqui do outro lado também, seguindo esse mesmo modelinho aqui, olha, fazendo
essa voltinha, assim como do outro lado também. Agora vou pintar as flores Manacá da Serra. Para a primeira combinação de flores, rosa bebê, magenta, rosa ciclame, branco e a cor fúcsia. Pincel de número 10. Aqui na parte superior da pétala com rosa bebê. Vou avançar aqui um pouquinho. Vou fazer duas aqui e depois eu faço as outras duas. Venho com a cor rosa ciclame. Puxando aqui um pouquinho, fazendo o formatinho aqui dos detalhezinhos da pétala. Vou puxar um pouquinho aqui. Lavei o pincel, venho com a cor magenta. Desta forma, com um pouquinho da cor fúcsia. Passo aqui na base dessa pétala e faço aqui uma pequena sombra. Só para separar aqui uma pétala da outra. Lavo aqui o pincel. Vou usar o branco. Vou usar aqui a bandejinha, tiro só um pouquinho desse excesso. E venho certinho aqui na parte de cima.
Se quiser usar um pouquinho mais, tirei o excesso ali na bandejinha. Aqui na partezinha de cima, eu vou passar mais um pouquinho, porque quando eu fui fazer o sombreamento ali, eu passei um pouquinho. Então, só para realçar aqui. Para esta, vou usar um pouquinho do rosa bebê aqui nessa parte. E vou preencher o restante com a cor rosa ciclame. Pincel aqui de número 10 ou de número 12. Como é para fazer o preenchimento, um pincel maior facilita e vai mais rápido também aqui o preenchimento. Sim, para melhorar a visualização aqui da flor. Com a cor fúcsia. Pode ver que eu coloco só um pouquinho de excesso e já venho puxando aqui para cima.
Só para ficar aqui bem certinho essas separaçõezinhas. Aqui só a sujeirinha que está realmente no pincel. Com o pincel de número 0, esse é o C508-000 da Castelo, mas pode ser um fininho que vocês tenham. Puxei aqui da base, olha. Fiz uma voltinha. Lembrando, estou pintando essa flor de uma forma mais decorativa também. Com o branco agora, aqui na parte de cima. Com fúcsia, limpei aqui o pincel. Com fúcsia, vou puxar aqui de cima, junto com o branco. Limpo aqui o pincel. Se quiser, pode usar um pouquinho do fúcsia e projetar aqui, ó, com o pincel de número 0, uma pequena sombra. Mas é opcional. Realmente só para fazer um detalhezinho. Vou usar um pincel de número 6.
rosa ciclame, um pouquinho aqui na pontinha. Vou fazer uma gotinha aqui, bem grandinha, um pouquinho na partezinha de baixo. Vou usar um pouquinho desse magenta também, só para trazer um pouquinho dessa cor aqui para cá. Olha que bonitinho que já vai se formando aqui na base. Você pode vir dessa mesma forma com o branco, ou se achar mais fácil, vem com o pincel de número 0. Preenche aqui a partezinha de baixo. Um pouquinho aqui. E assim ficou essa gotinha. Como aqui está caindo, né, a pétala está mais deitadinha, podemos fazer uma desta forma também. Então, puxa um pouquinho aqui com magenta. Passei na base aqui embaixo, um pouquinho aqui em cima. Subir mais um pouquinho. Vou só acrescentar mais um pouquinho de branco. Fiz um pontinho e fiz bem grandão. Vou diminuí-lo aqui para ficar algo mais discretinho. E aqui eu venho seguindo. Desta forma. Pode usar um pouquinho de branco para realçar aqui essas laterais, para não ficar manchadinho. Ficou assim esse primeiro modelo dessa flor. Agora vamos para
a segunda combinação de cores. Para fazer a próxima combinação, vou usar o branco, verde musgo claro e o cinza chumbo. Vou preencher a pétala aqui com branco. Feito a aplicação com branco, agora com verde musgo claro. Com um pouquinho do cinza chumbo. Vai ficar bem suave, bem tranquilinha de se fazer. Vamos preencher agora as demais pétalas com o branco completamente. Passei aqui um pouquinho. Então venho com bem pouquinho aqui, pincel limpo. E faço o ajuste. Poderia usar o cinza já direto, mas eu quis trazer um pouquinho desse verde. Bem mais fácil ainda que a anterior. Vou lavar o pincel, cinza chumbo agora, bem pouquinho. Passei aqui. Puxei um pouquinho para cima. Só um pouquinho ali para não exagerar muito.
Vou voltar com o pincel menor e com o branco. Esse é o de número 6. Reforçando aqui a divisória dessas pétalas. Vou usar um pouquinho desse verde também. Tiro o excesso aqui na bandejinha mesmo. Só para destacar aqui um pouquinho mais. E também não exagerarmos muito. Vou usar aqui o cinza chumbo. Procure deixar bem certinho para não ficar falhadinho aqui. Vou usar um pouco também desse verde musgo, claro. Passando aqui, ó, na parte de dentro, sem muito exagero.
Agora com o branco. Aqui, olha na pontinha e vou puxar. Com um pouquinho de excesso. Com um pouquinho de excesso, venho e puxo aqui, ó. Se quiser usar um pouquinho, pega aqui a bandejinha. Ou melhor, deixa eu pegar um pincel maior, para não exagerar também nessa sombra aqui. Para não ficar tão exagerada. E ficou assim esta branca. Vou acrescentar alguns galhos e para isso vou usar a cor terra queimada, rústico e também o branco. Pincel de número 6. Vou usar um pouquinho só de branco. Só para manchar aqui um pouquinho. Lavo o pincel, vou pegar um pouquinho desse rústico. Vou passar aqui no paninho mesmo, para ficar mais suave. E faço uma sombra que quase que nem vai aparecer ela aqui, olha, bem sutil. Bem suave, ó, quase que nem aparece. E aí você pode acrescentar aonde você achar que precisa. Quiser puxar um galinho aqui. Ele vai se destacar bem devido a cor ser mais forte do que o rústico. Só um pouquinho de textura aqui. E aqui, diferente do outro que eu sombrei, aqui eu posso vir com o rústico direto. Fazendo essa sombra assim na parte de baixo. Vou reforçar aqui.
de uma maneira que fique bonito, não fique parecendo que tá tudo solto aqui, ó. Essa sombra ficou também bem forte, então venho com o pincel limpo e vou suavizá-la ainda mais. E assim você pode acrescentar galinhos onde quiser, onde achar que precisa. E ficou desta forma a pintura, com as flores manacá da serra, com esse pote também. Vocês podem acrescentar mais galhos, mais flores, usar um stencil ao fundo também para dar mais destaque à pintura. Podem expandir toda essa base aqui, também é uma opção. Não esqueça de assinar o trabalho de vocês, é muito importante para que vocês sejam reconhecidas e reconhecidos pela sua arte. Olha como que ficou esse projeto. E por hoje é só, espero que tenham gostado dessa aula. Deixe seu like e se inscreva no canal. Compartilhe com amigos e familiares também. Ajude esta família a crescer. Que vocês façam pinturas lindas e maravilhosas. Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau!